A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Essa é a classe de líderes de GECEL. Hoje nós vamos estudar a lição 3, né? Liderando pela unção. Unção é o derramamento do Espírito Santo sobre a pessoa para separá-la para o serviço a Deus. Amém? É isso que nós vamos aprender hoje. Então, fica comigo que essa aula está maravilhosa, tá bom? Não vai perder, tá bom? Vamos orar e assim nós já vamos dar início à nossa aula. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de nós estudarmos mais uma vez a tua palavra. Ó Deus, estudarmos esse tema tão maravilhoso e tão importante para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo esteja operando, falando conosco, falando ao nosso coração, nos instruindo, que possamos compreender qual é o teu propósito para as nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Nós te ouvimos, Senhor. Nós estamos ansiosos para que o Senhor venha falar conosco e nos ajudar, Senhor, na nossa caminhada cristã. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos estudar então essa lição maravilhosa, né? Essa aula tá tremenda, irmãos. Fica aí, não sai não, fica até o finzinho. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Amém? Então vamos prosseguir. Então, o ponto 1 fala sobre liderando pela unção. Então, nós vamos abrir Isaías 61, o versículo 1. Abre aí a tua palavra que você vai acompanhar comigo, né? Então, diz assim a palavra do Senhor nesse versículo, né? Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos algemados. Isaías 61, 1. Então, esse versículo ele se cumpriu no início, que era uma profecia, né? E essa profecia se cumpriu no início do ministério de Jesus, lá em Nazaré, né? Ali ele foi no Sinédrio, ele abriu, deram para ele, né, o livro de Isaías para ele ler, e ele abriu e leu justamente nessa parte. E depois que ele terminou de ler, ele falou assim: olha, hoje se cumpriu essa palavra. Então, quer dizer que o que está escrito nesse versículo está falando de Jesus, né? Que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos algemados. Então, essa foi a missão de Jesus. Ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre ele, né? A fim de que ele pregasse as boas novas, né? E curasse os quebrantados de coração, proclamasse liberdade aos algemados. E olha, irmãos, nós, como os discípulos de Cristo, nós somos chamados por Ele, né? E uma vez chamados, também a nossa missão, né? Também fazer as mesmas coisas que Ele fez, como discípulos dele. Então, nós podemos tomar esse versículo para nós, né? Então, você pode dizer assim, ó, o Espírito do Senhor me ungiu, quer dizer, ungiu a mim, ungiu a você, para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos algemados. Amém? Glória a Deus. Então, o item 1 diz assim: precisamos compreender o propósito da unção. A unção não nos foi dada, né, para nós mesmos, não é para nos engrandecer, nem para nos gloriar, pois ela é do Senhor e foi Ele quem nos ungiu. Então, o Senhor Adonai, o soberano Deus, nos ungiu. Mas, na verdade, há um propósito para isso. Por que Deus nos ungiu? Então, o foco está nos outros e não em nós. Deus nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, curar os oprimidos, libertar os cativos e anunciar o tempo da graça que está disponível a todos. Então foi para contar para eles, né? Que a porta da graça está aberta. É tempo
de libertação, né? É tempo de salvação. Hoje é o tempo de salvação. E o Senhor nos chamou para isso. Então, o foco é eles e não nós, né? Quando se trata de unção. Né? E 1.3, o público-alvo da ação da unção que recebemos. Qual é o público-alvo da nossa unção, da unção que nós recebemos? São os quebrantados, os oprimidos e os cativos. Só gente destruída, irmãos. Ninguém preparado para ajudar, ninguém forte, todos em estado de extrema necessidade. Então Jesus falou: olha, eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Então, olha as pessoas que nós vamos encontrar nessa jornada, né? Nesse serviço que Deus separou para nós fazer, nesse serviço que Deus nos ungiu para fazer, né? Somente pessoas carentes, necessitadas, pessoas que se julgam doentes e não para os sãos. Então, precisamos ser líderes maduros, irmãos, nessa empreitada que Deus nos deu. Né? Nós precisamos, pessoas maduras sabem resolver seus conflitos internos. Então nós temos que ter sabedoria, né? Maturidade, né? Para resolver nossos conflitos internos e também os nossos conflitos externos, através da graça de Deus, né? E na medida em que for necessário, com muita firmeza. Então, nós temos que ser pessoas maduras. Temos conflitos internos? Temos externos? Temos. Mas nós temos que entender que o que deve prevalecer, na verdade, né, é uma firmeza. Né? Diante de conflitos, não podemos simplesmente chutar o balde, né? Agir pela nossa força. Não. Em nome de Jesus, nós temos que ser maduros o suficiente para saber que Deus está ali ao nosso lado e que Ele nos ajuda, né, a desempenhar o nosso papel. Ele nos ungiu para isso. Por isso, nós temos condição de sermos líderes maduros. Né? E o 2.1 diz assim: mas seguindo a verdade em amor. Lá em Efésios 4:15. Vamos ler o versículo todo para a gente, para nos fazer sentido, né, essa frase? Mas seguindo a verdade em amor, Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim, olha, Efésios. Abre aí sua Bíblia também, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, né? Então vamos lá. Efésios 4:15 diz assim, olha: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós devemos seguir a verdade, nós devemos ensinar a verdade em amor. Então as duas coisas precisam casar, né? Precisamos ensinar a verdade e em amor, com amor, né? Então nós temos que saber como confrontar a pessoa, aqueles que nós vamos cuidar, em amor, não é? Como confrontar, como amorfrontar, né? Então a verdade sem amor, ela apenas machuca. Acabamos perdendo a pessoa que nós amamos. Então, se eu lanço lá a verdade nua e crua e não tenho amor, nós perdemos as pessoas. E por outro lado, o amor sem verdade apenas passa a mão na cabeça da pessoa, né? Deixando a pessoa ainda em trevas, cega, amarrada, sendo codependente com os seus problemas ou pecados. Então, se nós tivermos só amor, eu amo tanto a fulana, eu não vou falar para ela não, né, que não vou ensinar a palavra assim, diretamente para ela, pode ofendê-la, né? Não, isso aí eu não vou falar sobre isso. É muito interessante, irmãos, quando eu estava fazendo discipulado, uma vez eu entrei, né, na casa de uma senhora e eu estava discipulando ela, até a nora da G, né? Me fugiu o nome dela agora. Mas eu sei que eu estava discipulando ela. Agora ela, graças a Deus, ela se converteu, ela batizou, né? Mas ela já é falecida hoje. Mas eu sei que eu tinha que levar uma lição para ela, do discipulado, falando da idolatria.
E eu sabia que ela era católica, né? E que ela tinha imagens. Então eu falei, mas meu Deus, e agora? Como é que eu vou entrar na casa dela e vou explicar para ela essa parte, né? Acerca, acerca da salvação em Cristo, né? Que só há um mediador entre nós e Deus, né? Que Deus não se agrada, né? De nós usarmos esculturas, imagem, né? Temos imagens, esculturas, né? Deus fala bem isso, claro, em Êxodo 20. E eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou explicar isso para ela? Então, se eu fosse só pro lado do amor, eu ia pular essa parte. Como ela é católica, eu falei, eu vou explicar um negócio dele? Não, eu vou. Não, mas eu fiquei pensando, falei, Senhor, tem misericórdia. Se eu tô levando o discipulado para ela, eu preciso levar a verdade. Então, com todo o amor, eu preciso explicar para ela. Me dá graça para que eu explique, né, com amor e ela compreenda, né, e ela consiga, para que ela não continue no mesmo erro, né. E ali o Espírito Santo me deu graça e eu consegui para ela passar para ela a verdade, mas em amor, né? E aqui diz que nós precisamos, olha, não deixando a pessoa ainda em trevas. Se a gente não fala a verdade, ela continua cega, em trevas, né? E amarrada, e sendo codependente com seus problemas ou pecados. Olha, 1 Timóteo 5:22, olha só. 1 Timóteo 5:22, ele diz assim, olha: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe do pecado dos outros. Conserve-se puro. Então, quando a gente não fala a verdade para a pessoa com amor, a gente acaba participando dos pecados dela. Olha, isso aqui é bem claro, né? Acabamos participando do pecado dela, é, e a gente acaba se contaminando. Então ele diz: olha, não participe dos pecados dela e mantenha-se puro. Então nós temos que levar a verdade em amor, né? E o verdadeiro amor leva a pessoa ao arrependimento. Olha, Romanos 2:4. Quando nós amamos de verdade a pessoa e levamos a verdade com amor, esse amor leva ela ao arrependimento. Romanos 2:4. Olha só. Romanos 2:4. Diz assim, olha: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, quando nós levamos amor, quando nós levamos bondade, isso leva a pessoa ao arrependimento. Olha que coisa linda, irmão. E quando conseguimos nos identificar com a dor e os problemas da outra pessoa, abre-se a porta para ela se identificar com Deus. Porque ela vê esse amor em nós e ela projeta para Deus, né? Ela sabe que esse amor nosso vem de Deus, né? E isso abre as portas, né, para ela se identificar com Deus. Agora, quando nós não agimos em amor, né? Quando nós não agimos com a verdade, é muito difícil da pessoa se converter, se arrepender, né? E sair das trevas, né, para a luz. Então, líderes, nós devemos ter clara essa consciência de que a unção não é para nos promover, mas para servir as pessoas que não nos darão promoção alguma. Então isso tem que estar bem claro para nós, né? Às vezes a pessoa fala, o ungido do Senhor, a pessoa se gaba, né? Mas você vê quão grande é a responsabilidade e como a gente precisa se preocupar com o outro e não conosco mesmo. É coisa séria, né? Isso a gente vê no episódio de Jesus, né, no lava-pés. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e todos eram considerados desprezíveis, os discípulos de Jesus, né, pescadores, iletrados e tal. Mas nós podemos observar o fruto, né, desse investimento. O que eles fizeram pelas boas obras do Evangelho. Aqueles que
achava esses discípulos, aqueles que foram achados desprezíveis, se eles não fossem discípulos de Cristo, nós não estaríamos aqui hoje, né? Aprendendo acerca da palavra de Deus, porque essa palavra só chegou até nós através desses discípulos que eram considerados desprezíveis, mas que Jesus cuidou com amor até o fim, né? E eles proclamaram esse evangelho e espalharam esse evangelho até que eles chegaram até nós. Olha que coisa linda, né? Então, se Jesus lavou os pés dos discípulos, ele trabalhou na vida deles, e eles foram uma bênção no final. Nós também podemos trabalhar na vida dos nossos liderados e eles serão também uma bênção. E assim esse evangelho será transmitido, né, de geração a geração, né, até que Jesus Cristo venha. Né? Esse é o nosso objetivo principal. Né? E o ponto 3.1 diz, em nossa liderança, nós só teremos 3 coisas. Olha que interessante isso aqui. Na nossa liderança, nós teremos 3 coisas. A primeira é uma bacia. A segunda é uma toalha. E a terceira são pés sujos para lavar. Né? Então, Jesus disse que nós deveríamos imitar o seu exemplo. Vamos ver, João 13, o Evangelho, né, de João, capítulo 13. Evangelho de João 13, o versículo 4, diz assim, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha, isso fez Jesus, né? E o versículo 12 diz assim, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Né? E o versículo 15 ao 17 diz assim, eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmão, se Jesus, que era Jesus, lavou o pé dos seus discípulos, por que nós não haveremos, né, de lavar os pés dos nossos liderados, de cuidar deles, né, irmãos, em nome de Jesus. E ponto 3.2 diz assim, o papel do escravo. Naquele tempo, o escravo ficava responsável por lavar os pés de todos os que chegavam em sua casa. Chegavam em casa. E as ruas naquela época não eram calçadas. Irmãos, eram ruas barrentas, né? E havia muita poeira por causa do barro, né? E também não havia saneamento de esgoto, então tudo era lançado ali, né, nas ruas. E as pessoas usavam sandálias ou andavam descalças, né? Então, certamente eram pés bem sujos, né? Então, trazendo para nossos dias, irmãos, né? As pessoas sem Deus são essas que nós vamos cuidar. As pessoas enfermas, que não são sãs, são dessas que nós vamos cuidar. E os irmãos imaginam quanta sujeira há, né? Quanta sujeira há na vida dessas pessoas que não têm Jesus, né? Quantos picumãs, né? Quantos ensinamentos errados que estão fazendo essas pessoas sofrerem, né? A serem quebrantadas, a estarem na pobreza, né? Essas pessoas estão sendo judiadas porque estão algemadas pelas trevas mesmo. Elas não conhecem a luz que é Jesus. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente sermos servos de Jesus e fazermos aquilo que ele fez, né? Com todo o amor. 4, um serviço de amor, né? Então pode ter certeza que na sua liderança vão surgir muitos pés sujos, né? Muita gente oprimida, arrasada, destruída, doente, desesperançada, né? Mas que na unção do Espírito você as verá
em Cristo. Então, essa unção que Deus te deu, é através dela que você vai cuidar dessas pessoas. Então, não é através de você, não é através do seu amor. É através do poder sobrenatural de Deus, porque você foi ungido. Amém? Então, para tanto, né? Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Aqui é o apóstolo Paulo falando ao Timóteo, né? Esse versículo está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Você pode abrir lá, né? Que nós vamos ficar aqui um pouquinho nesse capítulo, né? De 2 Timóteo, no capítulo 1. Então, o versículo 6 diz: por essa razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Eu quero te lembrar, né, do dom de Deus que está sobre a sua vida, né? Quando você aceitou a Cristo Jesus, você foi ungido. Sobre você houve o derramamento do Espírito Santo para que você fizesse a obra de Deus. Você foi separado, você foi ungido. Né? Hoje você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você já recebeu essa unção, você já recebeu esse poder. É tão somente que você reavive esse dom diante de Deus. Né? Se você não sente que você é ungido, reavive esse dom, né, que está em você, né? Você pode chegar no pastor e falar assim: "Ô, impõe as mãos em mim, reaviva o dom que há em mim, eu não estou nessa condição", né? Ó, quando chegar no final da aula, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus, né, de imposição de mãos, para que Deus reavive o dom que há em você, para que Deus reavive o dom que há em mim. Irmãos, fica aí que essa aula é tremenda. Irmãos, fica aí. O ponto 4.2 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha, 2 Timóteo, deixa eu correr lá. 2 Timóteo. Timóteo, vem aqui. Oh, Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, olha. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito não nos deu. Olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos ver item por item? Então, o espírito de covardia. O que é espírito de covardia? Espírito de medo, né? Deus não quer que tenhamos medo quanto aos nossos dons e chamado. Covardia é fugir de algo que nos dá medo ou que parece muito difícil. Coragem é confrontar isso. Amém, queridos? Eu vou até repetir. Olha, espírito de covardia é o espírito de medo. Deus não quer que nós tenhamos medo quanto aos nossos dons e chamado. Né? Covardia é fugir de algo que nos dá medo ou que parece muito difícil, né? E coragem é confrontar isso, é dar o passo, é partir para cima. Amém, queridos? Daquilo que Deus nos deu para fazer, né? Então, perante algo assustador, tome o primeiro passo, né? E veja o que acontece. Será bem mais fácil se você tiver um companheiro ao seu lado. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante. Olha, nós somos líderes, nós temos aí no trabalho que nós estamos fazendo no GCEL, nós somos em líderes, né? Às vezes no grupo há 2 líderes, ou no grupo há um líder e um co-líder. Por quê? Para que você não esteja sozinho. E essa pessoa que Deus preparou para estar com você é para somar com você. Então, irmãos, não deixe o diabo
contar mentiras, colocar mentiras na sua cabeça, né? Ou te trazer pensamentos que geram o pecado, pensamento de competição, pensamento de superioridade ou de inferioridade, pensamento de querer ser alguma coisa com relação ao seu irmão, entendeu? Pensamentos que têm a ver com a sabedoria aqui da terra, né? Porque aí no mundo as pessoas disputam entre si, elas competem, e um quer ultrapassar o outro, um quer desmerecer o outro, mas no reino de Deus não é assim. Deus colocou o nosso irmão ao nosso lado para que nós possamos vencer o medo, vencer as dificuldades, né? Vencer o inimigo. E justamente o inimigo às vezes coloca um contra o outro, a fim de que não tenhamos essa comunhão e não o vençamos. Então nós temos que discernir os pensamentos que vêm na nossa cabeça, irmãos, e nós devemos apresentar esses pensamentos a Deus, pedir perdão se esses pensamentos vão de encontro a algo que a palavra diz, que nós devemos ajudar uns aos outros, que nós devemos considerar o outro superior a nós. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós conseguimos vencer as ciladas do inimigo, nós conseguimos ficar unidos, juntos. E nós conseguimos fazer a obra de Deus de maneira maravilhosa, porque, afinal de contas, nós dois somos ungidos do Senhor. Sobre nós foi derramado o Espírito Santo, para nós fazermos a obra juntos, e assim nós podemos vencer os nossos medos, um ajudando o outro, um orando pelo outro, estando ali juntos. Amém? Em nome de Jesus. E deixa eu colocar aqui, né, a minha bateria antes que nós fiquemos a ver navios, né, irmãos? Deixa eu colocar aqui e ligar aqui, porque olha que beleza, né? Prontinho, resolvi meu problema. Então vamos prosseguir, né, irmãos? Então nós precisamos ficar juntos, né, para que o inimigo não nos interrompa, né? Não nos atrapalhe. E então nós estamos vendo, né, porque a respeito do espírito de covardia, né? E principalmente, além de ter um companheiro ao nosso lado, nós precisamos contar com Deus ao nosso lado. Olha o que diz Jeremias 17, 5 a 8. Vamos lá. Jeremias 17. Jeremias 17, 5 a 8. Irmãos, nós precisamos contar com Deus. Olha aqui que diz Jeremias 17, de 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então, aqui diz, né? Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é aquele que confia em si mesmo para realizar a obra do Senhor. Ele é maldito porque ele está contando com o braço dele, com a força dele. Agora o versículo 7 diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está em Deus. Então confia no Senhor para realizar a obra dele. Em nome de Jesus, e você certamente será bem sucedido. Amém? Então, nós falamos, né, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder.
Então, Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis poder. E esse poder, do grego dunamis, essa palavra grega é base para as nossas palavras dínamo, que é gerador, e poder contínuo. Então, esse poder que Deus nos dá é contínuo, né? Também tem a ver com a palavra dinâmica, né? Poder em ação, olha, poder contínuo, poder em ação, e tem a ver também com dinamite. É o poder que destrói, mas não você e eu, nem não a pessoa, mas destrói as fortalezas que Satanás cria nas pessoas, por isso as mantém cativas. Olha, 2 Coríntios 10:4. Irmãos, olha que coisa tremenda isso que nós estamos aprendendo hoje. Olha, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: ó, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, qual é a alma? O poder de Deus. Esse poder, né, que fala lá em Atos 8, é para nós destruirmos fortalezas, a fim de que nós possamos tirar as algemas dessas pessoas, né, cujas trevas mantêm retida, né, cujo poder do mal está dominando. Olha, poder que transforma vidas e é evidente em vidas transformadas. Amém? Então, esse poder transforma vidas e é evidente em nós, que já somos vidas transformadas. Amém, meus queridos? Então, não viva por você na sua força. Confia no Senhor e conta com o poder dele, né? Mas recebereis poder. Então, não é espírito de covardia, mas de poder e de amor. Esse amor é um amor ágape, né? Um amor incondicional, um amor abnegado, procurando o bem maior de outra pessoa e desinteressado. Se entrega por inteiro, sem esperar nada de volta. Olha que amor lindo, irmãos. Esse amor que nos rege. Esse amor que vem da unção que Deus nos dá. É um amor ágape, é um amor incondicional, abnegado, né? Que procura o bem da outra pessoa. É desinteressado e se entrega por inteiro, sem esperar nada em troca. É através desse amor também que nós nos movemos, e também Deus nos tem dado espírito de moderação. Olha, saúde mental, sobriedade, uma mente equilibrada ou sã, ou autodisciplinada, preservando-nos de exageros e desequilíbrios. É uma moderação que faz com que nós venhamos a suportar aflições, né? Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então, essa moderação Deus nos dá. Então, irmãos, Deus não nos tem dado, né, espírito de covardia, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E ainda, irmão, sobre o medo, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha que coisa tremenda, né? 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 7 e 8 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, irmãos, todas as nossas ansiedades, né? Preocupações ou ansiedades são uma expressão de medo, né? Tem uma autora, né? Ela chama Corrie ten Boom. Boa pronúncia, né?
Então, o que que ela disse? O importante é o que ela disse. Olha, quando eu estou ansiosa, eu olho no espelho e falo para mim mesma: esta coisa tremenda que me deixa ansiosa não tem solução. Sem dúvida é difícil demais para Jesus Cristo cuidar. Depois de dizer isso, ela ri, ela fala assim: olha, depois de dizer isso, eu rio de mim mesma e me sinto envergonhada. Então, ansiedade e serenidade não convivem juntas. Temos que fazer uma opção. Então, quando nós estamos ansiosos com alguma coisa, né, e essa ansiedade nos domina, o que representa isso? Nós estamos falando que nosso problema é tão difícil, é uma causa tão complicada, né, que Jesus não consegue resolver. Jesus não dá conta disso. Por isso nós estamos ansiosos. Nós estamos querendo resolver. Lembra do braço de Jeremias, que nós acabamos de ler? É isso que acontece. Nós chamamos para nós a dificuldade e o problema e nós queremos resolver no nosso braço. E nós nos esquecemos que nós já fomos ungidos para fazer a obra. E que nós só precisamos nos lembrar e reavivar o dom que há em nós. O dom já está em nós. Né, já foi confirmado, né? Já houve o derramamento do Espírito sobre a nossa vida, nós já fomos separados, nós já somos ungidos, então nós temos que ir em frente. Nós não podemos deixar o medo, a ansiedade nos dominar. E olha que ela falou assim, olha, ansiedade e serenidade não convivem juntas. Então nós temos que fazer uma opção. Nós temos que optar pela serenidade, porque se nós temos serenidade, é sinal de que verdadeiramente nós somos ungidos, né? Que o Espírito Santo realmente foi derramado em nós e que Deus está conosco e que Ele vai ajudar a resolver aquela causa, aquele problema, aquela dificuldade, né? Nós vamos fazer em nome de Jesus. E a ansiedade, o medo não vai nos impedir. Amém? Então, irmãos, sejam sóbrios e vigilantes. Né? Filipenses 5:8, né? Ele diz isso. Não. Sejam sóbrios e vigilantes. Vamos ver o que diz Filipenses 5:8. Então vamos lá. Filipenses. Filipenses. 1 Pedro, né? Acho que é 1 Pedro 5:8. Desculpe, irmãos. Que eu viajei agora na maionese. 1 Pedro 5:8. Agora sim. Diz assim, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, né? Como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, sejam sóbrios, sejam vigilantes, né? Porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando nos devorar. Então, a palavra nos diz: esteja alerta. Irmãos, não podemos deixar de vigiar, precisamos estar alertas. Em 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8, olha o que ele fala. 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 a 8, diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, nós não estamos mais nas trevas, irmãos, nós estamos na luz. Então, nós não podemos nos embriagar mais. Os que se embriagam à noite, aqueles que estão nas trevas, nós já estamos na luz de Jesus. Então, nós tão somente temos que ser sóbrios e vigilantes. Olha o que diz Mateus 26:41. Olha,
Olha as dicas maravilhosas, irmãos, que essa aula está nos dando. Se nós colocarmos em prática, nós faremos colheitas maravilhosas nesse GCL, em nome de Jesus. Então, Mateus 26, 41, né, diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar. E 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém, irmãos? Então nós temos que vigiar, nos manter fortes, temos que ser sóbrios, porque o diabo está assim, em nosso derredor, né? Procurando alguém para nos tragar, mas ele quer nos tragar ou paralisar, né? Para isso tenta nos fazer sentir distantes do amor de Deus, que tira todo o medo. Olha, o amor de Deus tira o nosso medo, né? Agora o diabo nos traz medo, nos traz pavor. Por isso nós temos que vigiar. Nós temos que estar juntos, vigiar nos pensamentos, vigiar nas ciladas que o diabo traz para nós, vigiar nas mentiras que ele lança, nos jogando uns contra os outros. Nós precisamos compreender que nós precisamos uns dos outros e que o nosso irmão é superior a nós, conforme diz a palavra de Deus, e que nós estamos juntos para vencer, para ir atrás dessas almas, né? As quais Jesus colocou nas nossas mãos para cuidar, né? Os nossos liderados. E nós precisamos, irmãos, né? Nos aproximar mais de Deus, para sentirmos o seu amor por nós, mais e mais, né? E esse amor lança fora todo medo, né? 1 João 4,18, né? 1 João 4,18 diz isso, olha. No amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, nós temos que nos aproximar mais de Deus, nós precisamos de momentos com Deus, de intimidade, de estar a sós com Deus ali, né? Nós precisamos garimpar esse amor, né? Fazê-lo crescer, nosso amor por Deus, porque assim aumenta a nossa confiança nele e nós perdemos o medo, porque nós temos medo quando confiamos em nós mesmos, né? E confiamos em nós mesmos quando estamos sozinhos, não temos ninguém. Agora, confiando em Deus, nós estamos perto de Deus, né? Esse medo desaparece, né? E é vitória para nós e perda para o diabo, amém? Então, o diabo está procurando alguém para devorar, né? Com certo foco nos líderes e nos solitários. Então, Jesus adora quando a gente anda sozinho, né? E ele adora também investir contra os líderes. Então, nós temos que encarar de frente os ataques de um inimigo tão hostil como o diabo, né? E construir as nossas defesas, irmãos, nos lugares em que ele é mais propício em atacar, né? Por exemplo, no nosso cônjuge. Irmãos, ele é perito em atacar, nos atacar através do nosso cônjuge, ou nos membros da equipe nossa, aquele que está no nosso lado ali na equipe. O inimigo traz pensamentos, como eu já disse para os irmãos, não vou repetir, nós já temos avançado no tempo, né? No horário, mas, irmãos, nós precisamos entender isso, né? E 1 Pedro 5,9, Pedro, João. 1 Pedro 5, 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando, os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, irmãos.
Às vezes você está penalizado de si mesmo. Ai, estou passando tanto sofrimento. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Ai, meu tempo hoje são muitas coisas e eu estou afligido. Irmãos, nós estamos todos afligidos. E nós estamos todos sem tempo. Está difícil para todo mundo. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos, né? Nós temos que nos lembrar disso, né? E depois de termos sofrido por pouco tempo, né? Deus nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá, né? E nos porá sobre firmes alicerces, né? É o que diz o versículo 10, né? O Deus de toda a graça que nos chamou, né? Ele é que cuida de nós, ele nos ajudará a vencer tudo isso, desde que nós estejamos junto com ele, amém? E qual é o fruto desse serviço? O amor demonstrado pelo seu serviço, né, pelo meu serviço, o poder demonstrado na unção de Deus na sua vida e a autoridade demonstrada na sua liderança transformarão a vida dessas pessoas, fazendo a mesma obra que foi feita nos discípulos de Cristo. Isso você pode ter certeza. Que aqueles discípulos que eram encarados desprezíveis, olha a obra que eles realizaram. Eles propagaram o evangelho. Agora você tem ideia da obra que os teus liderados farão se você cumprir essa palavra que nós estamos estudando hoje, irmãos? Você tem ideia do que será no reino de Deus o agir dos seus liderados, irmãos? Glória a Deus. Então, eu tenho aqui uma conclusão para você. Não é? Não crie expectativa com coisas naturais e humanas. Entende? Mas crie expectativa a respeito dos sonhos do Senhor. A sua identidade nessa obra vem dele, e assim ele será expressado perfeitamente através da sua vida. Então, já em poucas palavras, né, resumindo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, irmãos, é que é significativo. Eu preciso dar lugar para esse viver de Cristo em mim. Eu já fui ungida, você já foi ungido. Olha, se você não se lembra, reaviva o dom que há em você. Pede ao Senhor, ao pastor que ore, né, reavivando o seu dom. Eu vou fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo, em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo reavive o dom que há em nós, né? Para que nós possamos, irmãos, fazer a obra que o Senhor tem para fazermos nesse Gessel. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, ouça essa aula de novo, toma posse das promessas de Deus nessa aula e vamos em frente, irmãos. Irmãos, a gente não imagina o que Deus quer fazer através de nós nesse ministério. No seu ministério e no meu ministério. Amém, queridos? Vamos orar então? Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir que Ele reavive o dom que há em nós, né? Através da imposição de mãos. Eu vou orar de mãos estendidas, ora aí você também, de mãos estendidas, a fim de que Deus reavive o dom que há em nós, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Paizinho querido, Deus amado, nós já ouvimos essa aula, o Senhor já falou no nosso coração através da tua palavra, e a tua palavra não volta vazia, mas faz o que lhe apraz, Senhor. E em nome de Jesus, de mãos levantadas, Pai, com imposição de mãos, eu quero orar, Senhor, por cada aluno, Pai, dessa aula, por cada ouvinte dessa aula, em nome de Jesus, a fim de que o teu Espírito Santo reavive o dom que há neles. Senhor, que teu Espírito Santo possa renovar a unção, o Espírito Santo possa renovar o poder sobre a vida de cada um que está ouvindo agora, a fim de que todo medo caia por terra, a fim de que o amor ágape, Senhor, se manifeste na vida deles e tome lugar em suas vidas, a fim daqueles que estão sem forças tenham forças renovadas, a fim de que, Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós se cumpra, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que esse versículo que estudamos, Senhor Deus eterno,
se cumpra na vida das pessoas. Ó Deus eterno, fazer como Jesus fez, né, Senhor? Porque o Espírito Santo ungiu, ó Deus eterno, para pregar boas novas, para agir na vida dos quebrantados, para agir na vida dos algemados. E no nome de Jesus nós tomamos posse dessa unção, porque nós queremos ser uma bênção, Pai, nessas vidas. Nós queremos realizar o teu propósito na vida delas, a fim de que elas sejam totalmente curadas, a fim de que elas sejam totalmente salvas, assim de que elas sejam transportadas das trevas para a luz. Ó Deus, e assim, ó Deus, possam dar frutos como deram os discípulos, e o Evangelho chegou a nós até aqui, e essas vidas possam dar frutos, Senhor, de geração em geração. Ó Pai, possam dar ó, continuidade ao teu ID, possam também fazer discípulos, ó Deus, em nome de Jesus, de todas as nações, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, e o seu propósito se cumpra, até o dia em que nós vamos nos reunir nos ares, junto contigo, Jesus, e nós vamos viver para sempre contigo. Pai, em nome de Jesus, eu conto com essa unção, que teu Espírito Santo de Deus avive o dom que há em mim também, avive o dom que há nos meus irmãos, nesses líderes que estão ouvindo essa live, essa aula, e que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Obrigada pela sua companhia. Que você esteja aí cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, prontos, irmãos, a colocar em prática essa unção. Porque, irmãos, essa unção, ela precisa girar, né? É como uma bateria de um carro. Se a gente deixar o carro parado, a bateria parada, ela descarrega e aí, ó, bau, irmãos. Nós precisamos botar essa unção em nome de Jesus para girar, para realizar o propósito de Deus. E nós hoje fomos renovados. Em nome de Jesus, irmãos, o dom que Deus colocou em nós foi avivado nessa manhã. E o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. Nós não seremos mais os mesmos. E o nosso GCEL vai alcançar os nossos liderados. O nosso ministério vai alcançar as pessoas que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos. E como Jesus, né? Nós vamos entregar ao Pai aqueles que Ele colocou em nossas mãos para cuidarmos. Amém, meus queridos? Obrigado por você estar aí. Que Deus te abençoe, que essa unção de Deus nos alcance, nos inunde, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Fiquem na paz. Amém? Beijos. Tchau.